para falar sobre a situação do Vidal. Vidal é jogador do Flamengo, foi a informação do nosso amigo Benjamin Bach, lá do SBT. O Benja bancou o Vidal no Flamengo, depois toda a mídia confirmou, o próprio Mauro falou aqui nos bastidores e vai falar aqui de novo, que o próprio Flamengo já não nega mais esse acerto com o Vidal. O Vidal fez postagem hoje com camisa do Flamengo. É um jogador que há muito tempo já dizia querer jogar pelo Flamengo. E agora o Vidal chega, vai ganhar R$1.200.000 de salário, um contrato de 1 ano e meio. Ele tem 35 anos. Dando a minha opinião, já passando para o Mauro, que também está muito em cima desse assunto, depois para a mesa inteira, eu acho que o Vidal ele tem a cara do Flamengo. Eu acho que o Vidal, além de ser um baita jogador, o próprio Rafinha já me falou, ele falou, Thiago, ele é muito chato. E aí o Vidal falou, sou chato porque eu exijo que todo companheiro dê a vida em campo como eu dou. Então é um cara que cobra dos companheiros. Muitas vezes a gente viu as críticas sobre o Flamengo com relação à apatia do time. Então pode ser um cara que vem não só para internacionalizar a marca Flamengo, midiaticamente muito forte, joga muita bola, passou só por clubes gigantes na carreira. Foi pro Leverkusen, aí de lá, Juventus, Barcelona, Bayern de Munique, Barcelona e por último a Internacional de Milão. Só gigantes europeus. É um cara que é titular absoluto da seleção do seu país. E além disso, pode dar essa mexida no elenco. Mauro, o que falar sobre a situação do Vidal? E o que você espera dele para esse time do Flamengo? O único ponto, às vezes, questionado é que um time onde se cobra muita renovação vem um jogador de 35 anos. Mas é um jogador que estava jogando no clube onde estava, na Internacional, nos últimos meses, né, Mauro? Assim, com relação à renovação, acho que eles ficam, os dirigentes, assim, meio que obrigados a contratar jogadores jovens para outras posições, né? Já que eles estão no mercado para buscar mais um volante, um atacante, talvez um lateral direito. Bem, hoje até vi lá uma matéria no site GE sobre os minutos, que ele jogou menos minutos. A questão é a seguinte, né? Ele jogava na Inter de Milão, o técnico lá, o Simone Inzaghi. Os titulares eram Brozovic e Barella. Barella da seleção da Itália, Brozovic da seleção da Croácia. Essa dupla de volante jogaria em qualquer time brasileiro, assim, com o pé nas costas, né? Você ia pegar aqui no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético, eles jogariam, claro, que são caras de um outro nível, aquilo que o Nilson falou, o nível de jogador de um time grande da Europa. E ele, veterano, era reserva. Então ele entrou poucas vezes como titular de fato. O grande jogo dele na temporada talvez tenha sido o jogo do Liverpool, que a Inter venceu na Inglaterra por 1-0, foi eliminada porque tinha perdido por 2-0 em Milão. Mas ele não teve grandes lesões nessa temporada. Na outra temporada teve cirurgia no joelho, ficou parado um bom tempo, cerca de 2 meses e pouco. Dessa vez não, foram lesões menores, ficou gripado, teve um probleminha ou outro lá de Covid, mas conseguiu estar à disposição regularmente. Ele não vai jogar todos os jogos, a gente acabou de falar aqui do calendário. Agora, se ele estiver motivado, a fim de jogar, como ele falava tanto na rede social, e bem fisicamente, porque ele parece estar, é claro que ele pode acrescentar. Só não dá para ter o Vidal e mais 5, 6 caras de 35 anos, 36 anos de idade, né? Tem que equilibrar. Esse time tem que ser mais balanceado com relação à média de idade. Ontem o Flamengo jogou com uma média de 27 anos. O Santos, 25. E a média do Flamengo, em alguns jogos, chegou a bater perto de 31. A média, gente, é assustador, a média de 31 anos. Eu acho que essa é a grande questão. Os outros jogadores que chegarem, eles não podem ser mais jogadores veteranos. O Flamengo tem que equilibrar. Ele vai custar ao clube até o final do ano que vem, fora eventuais bônus ou comissões, que a gente não sabe quais são as cláusulas contratuais. Luva, talvez, tem alguma coisa, deve estar inclusa no salário. Exato, né? Mas assim, salário e tal, a despesa mensal do Flamengo com ele vai somando um ano e meio, vai dar uns 4 milhões de euros. Mais ou menos isso. Que é quanto custou, por exemplo, o Thiago Maia. 50% dos direitos, mais o salário, a comissão e tudo mais. É o direito adquirido do jogador. E ele não vai ser negociado para ninguém depois, né? A tendência é ele ficar. Se ele estiver muito bem, pode renovar o contrato, no máximo, se acontecer. Então, assim, tecnicamente é claro que sobra, né? É um jogador de um nível muito acima do futebol praticado aqui no Brasil. Agora tem que estar afim e tem que estar bem fisicamente para poder fazer bem o papel dele. Questão de disciplina. Ele teve uma expulsão na Inter. Foi há quase 2 anos, foi em 2020. Uma expulsão. Então, cartão vermelho, que ele é um cara muito aguerrido, né? Então o pessoal começa a achar que é expulso e tal. Não, o Gabigol arruma muito mais problema com o cartão do que o Vidal.
Ontem, de novo, lá um cartão totalmente evitável, né? Para sorte dele, ele foi só amarelo e ele pôde fazer o gol da vitória do Flamengo contra o Santos. Mas, enfim, eu acho uma contratação, tecnicamente, para mim, indiscutível. Tudo vai depender do comportamento do atleta e também desse mercado do Flamengo. Se trouxer mais 2, 3 caras de 30 e poucos anos, aí não dá. Então, a cota está mais do que estourada de veteranos. E alguns acho que vão perdendo mais espaço. Agora a diferença é essa, né? Ele é reserva na Inter. Titulares, Brozovic e Barella. E no Flamengo vai disputar a posição com quem? Com o Diego Ribas e o Willian Arão. Parei, né? Aí é claro que ele vai jogar, pô. Né? Porque é outro nível de disputa, de confronto por posição. Ele pode jogar ao lado do João Gomes, pode jogar ao lado do Thiago Maia, pode jogar do lado até do Arão, eventualmente, também. A gente falou sobre o Vidal, dando crédito também. O Benja, não sei se você tem essa apuração também, Mauro. Ele bancou hoje numa live que ele fez comigo ali no canal Pilhado, que a informação que ele tem, ele bancou. Ele falou, eu banco pra vocês. O Flamengo ainda vai contratar outros 2 nomes de fora do país, do exterior. Um atacante e um meio-campo. Do exterior, o Benja fala isso. Então a gente tem essa situação do Flamengo. Tem o Atlético Mineiro agora contratando o Pedrinho e o Allan Kardec. Pavon também. E o Pavon. O Pavon vamos frisar. Hoje. O Pavon não joga desde o ano passado. Brigou com o Riquelme, estava lá encostado. Esse é um jogador que o Turco vai ter que recuperar literalmente. Que o Atlético contratou em janeiro, fevereiro, né? E não pode jogar, a não ser que revertam a pena. Acho que ele está punido com 6 jogos, né? Que ele não estava inscrito pelo Boca, né? Então ele não cumpriu a suspensão. Pela briga contra o próprio Atlético. Problema de Vidal. Então, a gente estava falando isso só para jogar para você, Nilson. O Palmeiras é muito favorito. Realmente, eu era um que falava e achava. Calma. Agora, essas contratações, elas podem mudar muito o cenário, né? Tem 2 pontos de diferença. São clubes que vão ficar muito mais fortes. O Palmeiras está a 2 pontos do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense. Calma, é muito cedo ainda para você apontar. O campeonato é muito longo. Mas estava a 8. O Vidal, o problema é a expectativa, né? Você criar uma expectativa que você vai ver um Vidal de 10 anos passados. Não vai ter. Esse jogador não existe. Hoje o aspecto físico é determinante para qualquer atleta, né? Eu lembro o Hernanes, né, quando veio para São Paulo aqui, eu falava muito pro Bruno quando ia fazer jogo no Morumbi. Não adianta a torcida esperar o Hernanes de temporadas de 10 anos atrás. Não tem nada a ver. É a mesma coisa com o Vidal. Agora, que não me monte uma seleção chilena de Master, hein? Que estão falando no Alex Sanches também, né? Não tem realidade nisso, não. Pelo amor de Deus. Não, isso veio lá de fora, mas essa seleção chilena de Master não foi nem pra Copa. O clube nega, inclusive, qualquer proposta Tomara. O que você falou é perfeito. Você tem que ter o rapaz lá, o Vidal, mas você tem que botar uns garotos pra correr com ele. 33 anos. Vai ter que ter cara pra correr com ele. Vai ter que ter garoto junto. Você não pode fazer um clube de uma grande idade, aí comete o erro do Corinthians, que trouxe um monte de veterano aí e os caras não conseguem jogar. Claro o atacante é o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que está no Olympique de Marseille. Bom. O volante é o Wendel, do Zenit. O Flamengo faz o quê? Ele primeiro procura os representantes do jogador para chegar no atleta. Vem cá, eu quero contar com esse jogador. Ele está afim de voltar ao Brasil por um tempo definitivo? Qual a situação? Não, o cara não quer voltar. Acabou, ponto final, não tem conversa. Não, como é que é a parada aí? Quanto o Flamengo quer pagar? Como é que seria? Aí vai até o clube e tenta negociar. O Thiago Maia, por exemplo, o Flamengo convenceu o Thiago Maia no ano passado, mas aí na época do Juninho Pernambucano, do dirigente. Aí esbarrou nas pedidas do Lyon. Aí não houve acordo, ele não veio. Já o Thiago Maia não, o Thiago Mendes. O Thiago Maia é o contrário. Ele acabou vindo por empréstimo para o Brasil e depois comprado junto ao Lille. Mas os atacantes são esses aí. Um tem 20 anos, o Luiz tem 20 anos. E o outro tem 22, o Wendel. Muito novo também. Então, em relação ao Vidal especificamente, é não se criar uma expectativa que vai ver o jogador que você tinha uma década passada. Esse não existe mais. Não dá mais. Um jogador para jogar na função de meio campo, batalhador, correr, aquilo que a gente via do Vidal, tecnicamente um bom jogador também, né? Nada de fenômeno, mas é um bom jogador tecnicamente. Esse Vidal, o torcedor do Flamengo esqueça que não vai ver. E outra coisa, o Flamengo tem, eu ia citar exemplo até de outras equipes, mas dentro do Flamengo, Rafinha e Felipe Luiz chegaram e arrebentaram. Agora não, os anos passaram, Rafinha foi embora, o Felipe Luiz já não joga mais, já não tem lugar no time titular do Flamengo, como o Diego
Ribas acho que é até um absurdo quando ele é escalado, acho que não cabe mais no time, mas vamos citar os exemplos ali desses dois, Rafinha e Felipe Luiz, vieram e jogaram muito com a camisa do Flamengo. Então o Vidal, como é que vai ser? Ele vai ser aquele jogador que chega e vai render realmente, ele tá afim de jogar, de ganhar, de lutar? A questão é essa, a pretensão do jogador, o que ele quer? Ele quer jogar, ele quer ganhar, ele quer ser campeão da Libertadores, ele quer ser campeão brasileiro, ou vem pra ficar de boa, já joguei a minha vida, fiz minha vida aqui na Europa, tô voltando pro Brasil para encaminhar o meu encerramento. Vai ser um Davi Luiz que até agora tô de olho nele, que não me convenceu, voltou e não fez nada ainda, né? Qual vai ser o Vidal que vamos receber aqui? Agora, fala, Bruno. Eu gosto muito, eu acho que assim, pela última temporada na Inter, é um cara que tá bem. É um cara que fisicamente tá bem. Claro, ele tem 35 anos, mas para um jogador de 35 anos tá bem, jogou bastante na temporada. Como titular, não tantos jogos, mas jogou bastante ao longo da temporada. E tecnicamente ele é muito bom. Então, eu gosto. Acho que é uma contratação que vale um investimento. Ele é um cara que pode fazer diferença. Ele tem 1 ano e meio de contrato, né? Vai ser isso aí. Por 1 ano e meio, acho que é um cara que pode fazer diferença. Claro que tem que ter esse equilíbrio. Eu imagino que no final do ano alguns jogadores vão sair. Então o Flamengo pode começar a ter esse equilíbrio mais de alguns veteranos, alguns mais jovens. Então eu imagino que alguns veteranos não ficarão para 2023. Então eu gosto bastante do Vidal.